Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala, imparáveis, tudo bem com vocês? Professor Thiago Aquino, sou professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui do Objetivo Concurso, em mais uma mega operação, a Operação Sentinela da Polícia Penal do Ceará. Chegando a hora, hein, meu irmão? Tá batendo aquela adrenalina já? Sabe que vem uma hora dessa, é para você estar saindo lá do Hotel Vila Galé, saindo da mega revisão de véspera, sabendo que fez toda a preparação, que esteve junto com a melhor equipe de professores do estado, no melhor evento de preparação na véspera do seu concurso. Então, para isso, eu já deixei aqui, ó, o QR Code para você garantir. Já está acabando as vagas, tem uma tribo pesada que vai estar lá no Hotel Vila Galé e eu estarei com vocês no Direito Penal e na Legislação Extravagante. Então, gostaria muito de encontrá-los lá. Então, dou essa dica e garanto a você que você não vai se arrepender se você estiver lá conosco nessa mega revisão, né? Uma super equipe de professores, com a melhor estrutura de som, de imagem, tela de LED, a camisa o Lucas mandou fazer uma camisa nova que tá mais linda ainda do que essa que a gente usa. Então, cara, a revista, né, os flashcards e guias, toda uma revistazinha da melhor qualidade. Pode ter certeza que você vai fazer a melhor escolha se você estiver lá com a gente. E aí, no Hotel Vila Galera, no sábado que vem, vai ser a véspera do seu concurso. E no domingo, meu irmão, é só ir pro abraço, beleza? Então é isso, vamos começar aqui nossa missão, né, de Operação Sentinela, depois do professor Jobson aí, com várias técnicas de redação. A gente vai aqui começar a nossa apresentação para não perder tempo, afinal, estamos na reta final, não podemos mais nos dar ao luxo de perder tempo, beleza, galera? Operação Sentinela, PPCE, na nossa legislação penal especial, nossa legislação extravagante. Se você não segue o arroba do professor, tá errado, né? Segue o arroba, se ficar alguma dúvida, você manda aí a sua dúvida pelo direct, você sabe que é o nosso canal de comunicação. Qualquer dúvida é só você mandar. O professor tem maior prazer em respondê-lo, beleza? Tranquilo, então, vamos para as questões. Trouxe 14 questões aqui das principais leis que eu realmente acredito será na sua prova: lei de drogas, lei de abuso de autoridade, lei de organização criminosa, a LEP, né, que com certeza será cobrada, tortura, lei de desarmamento, as principais normas aí, que com certeza estarão no dia 14 na sua prova, beleza? Vamos embora, então. Primeira questão na tela, questãozinha sobre lei de drogas, tá? Nossa questão sobre lei de drogas. E vai ter o seguinte enunciado. João responde João responde perante o juizado especial criminal da comarca Alfa pela prática de crime de porte de drogas para consumo pessoal, artigo 28, o artigozinho falado aí nesses dias, da Lei 11.343 de 2006, por ter sido encontrado com ele que 5 gramas de cannabis ativa, popularmente conhecida como maconha. Nada obstante, no curso da persecução penal, o Congresso Nacional editou uma legislação descriminalizando a conduta perpetrada pelo agente. Nesse cenário hipotético, considerando as posições do Código Penal, é correto afirmar que haverá a extinção da punibilidade em razão do... Senhores, o que é que acontece? Primeiro, botei essa questão de propósito porque está todo mundo falando sobre essa decisão do STF, sobre a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, né? O artigo 28, quando se falar de cannabis ativa, né, a maconha. Mas, cara, a tua prova já está até feita, meu irmão. Não se baseia por essa decisão. Você vai ter que se basear. Se você abrir agora a Lei 11.343 de 2006, no site do Planalto, que é uma lei onde está sempre atualizada com os artigos que foram revogados e aqueles que permanecem vigorando, você vai ver que o artigo 28 está intacto lá. Não mudou nada. Então, você vai levar para a sua prova os conhecimentos que você estudou até hoje no que tange artigo 28, sem nenhuma preocupação com essa decisão do STF, tá? Não se preocupa com isso. A questão aqui, ela trouxe aqui, na verdade, foi uma descriminalização, mas não pelo STF, foi pelo Congresso Nacional, que é o que vai acontecer, né? O que vai acontecer, a gente já percebeu, inclusive depois dessa decisão do STF, que o Congresso vai se movimentar e vai realmente editar a legislação e vai descriminalizar a conduta perpetrada pelo agente. Só que quando a gente tem uma legislação que descriminaliza uma conduta e a gente tem uma lei supressiva incriminadora, ou seja, foi uma lei que foi supressiva, né, de incriminação, ou seja, é uma lei que não é mais incriminadora, é a chamada abolício
crimes, né? E aí, realmente, o artigo 2º caput do Código Penal, bem como o artigo 107, que traz as hipóteses de extinção de punibilidade, informa que há uma extinção de punibilidade pelo abolício crimes, tá? Pelo abolício crimes, artigo 107 do Código Penal, gabarito da primeira questão, item A, de alfa, tá certo? Trouxe essa questão só para a gente aproveitar e pontuar esse tópico, né? Essa temática que foi bem discutida nos últimos dias. Tranquilo? Beleza? Show de bola, professor. Depois vamos embora. Questão número 2, lei de drogas também. Ó. Agora vamos realmente bater aqui os aspectos ligados à nossa lei 11.343 de 2006. O guarda municipal abordou uma pessoa em prática pública, tô ficando doido, em praça pública, por perceber que seu comportamento estava incomum. Na ocasião, foi constatado que ela estava de posse de aproximadamente 100 gramas de maconha. Essa pessoa foi conduzida para a delegacia de polícia, onde alegou que a droga era apenas para o seu consumo pessoal. A quais penas ela pode ser submetida? Considerando que era primária, nessa situação não tinha autorização ou determinação legal para transportar a droga. Quais são as penas que você vai encontrar? Se a droga é para o consumo pessoal, nós temos a hipótese do artigo 28, que nos seus incisos 1, 2 e 3, deixa eu botar assim para 1, 2 e 3, traz as seguintes sanções. Traz a questão da advertência, né? Isso. Advertência sobre os efeitos da droga. A prestação de serviço comunidade, que no caso ela não vai mais nem ser aplicada quando você for fazer o próximo concurso com relação à decisão do STF, porque a prestação de serviço comunidade nada mais é do que uma pena restritiva de direito, e por ser pena não pode ser aplicada a um fato que não é mais crime, né? O uso, porte de drogas para o consumo. E a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tá certo? Essas são as medidas. Ele fez questão de dizer que ela era primária. Porque a lei, no caso do artigo 28, ele diz que caso a pessoa, né, em caso de reincidência, essa pena, ao invés de ser nos incisos 2 e 3 aqui, que na regra são 5 meses, quando a pessoa for reincidente, né, que isso também já entra outra discussão jurisprudencial, se aplica essas multas em 10 meses. Por que tem essa discussão jurisprudencial? Por conta da não reincidência em caso de artigo 28, porque você sabe, a contravenção ela não gera reincidência no código, quando vem um crime, você comete uma contravenção, você é condenado pela contravenção. Aí você é condenado por um crime, essa contravenção, ainda que tenha sido uma condenação, o trânsito julgado, ela não vai gerar reincidência. E por que que o artigo 28 geraria, né? Então tem decisões do STF que diz que, na verdade, a porte de drogas para o consumo pessoal do artigo 28 é uma infração penal sui generis, porque o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz que crime é aquela conduta em que a lei culmina uma pena de reclusão ou detenção. E a contravenção é aquilo que a lei culmina com a prisão simples. Ambos, tanto o crime como a contravenção, pode vir a multa também. E no caso do artigo 28, nem é reclusão, nem é detenção, nem é contravenção. Ou nem é prisão simples, ou seja, não é crime nem é contravenção, se você for analisar o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, portanto, seria uma infração sui generis. Por ser infração sui generis, tem decisões do STF que entende que não gera reincidência. Né? Então, mas, se você observar, aí eu entro de novo no que tange o que está escrito na norma. Você abrir agora o artigo 28, no parágrafo 4º da Lei de Drogas, você vai ver que tem essa previsão. Tem essa previsão de que, em caso de reincidência, essas prestações de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou a curso não serão apenas 5 meses, e sim 10 meses. E se baseando, obviamente, pela Lei de Drogas, certo? Então, o que vai dar o item correto vai ser o quê?
O item C, né? Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e medida educativa em programa educativo, em programa ou curso educativo, beleza? Gabarito da segunda questão. C de Charlie. Vamos seguir para mais uma de drogas. Questão muito top também, batendo em jurisprudência. Após exitosa investigação, o Ministério Público logrou demonstrar que João era responsável pelo financiamento da atividade de traficância perpetrada por Tício em diversos municípios. Comprovou-se ainda que João não tinha participação direta na execução de tráfico de drogas. Olha só, o João, que era o responsável pelo financiamento, o João, ele não tinha participação direta na execução do tráfico, tá? Beleza. Limitando-se a fornecer recursos necessários para subsidiar a mercância, ou seja, se o camarada ele simplesmente financia ou custeia o tráfico de droga, ele não responde pelo artigo 33, não. Você sabe, artigo 36 da Lei de Drogas vai trazer justamente da Lei de Drogas, vai trazer justamente os verbos financiar ou custear. Artigo 36. Só que tem um detalhe aqui. Lá no artigo 40, que tem aquelas hipóteses que eu tenho um aumento de pena de 1/6 a 2/3, mais precisamente no inciso 7, tem lá a situação do agente que financia ou custeia justamente a prática do crime de tráfico de drogas. Só que o que acontece? O artigo 40, que prevê essas hipóteses de aumento de pena, eles vão ser aplicados para todos os crimes ali do 33 ao 37. Aí você pode se perguntar, professor, mas está aqui, ó, o 36 não é esse de financiar ou custear? Aí como é que é? Financia e custeia. Responde pelo artigo 36 e vai ter o aumento de pena e vai ser pelo mesmo verbo, não seria bis idem? É exatamente o que a sexta turma do STJ decidiu. Esse camarada que apenas financia ou custeia, ele vai responder o quê? Pelo 36. Agora, se tivesse a questão dizendo que João, ele praticava também o tráfico, porque aqui ele disse que não, né? Ele disse que não tinha participação. Então tá claro que ele vai ficar só no 36. Porque se ele praticasse o tráfico, ele ia responder pelo 33, né? Pelo tráfico de drogas, do artigo 33, com o aumento de pena do artigo 40, inciso 7, que ia ter o aumento de pena de 1/6 a 2/3. Então, ficou claro, meu aluno. Desculpa, a garganta está meio ruim. Se eu simplesmente financio ou custeio, eu respondo apenas pelo financiar e praticar o tráfico de drogas. Sem o aumento de pena, óbvio, sem esse aumento de pena. Como é que eu vou responder pelo aumento de pena? Pelos mesmos verbos do tipo. Seria claro, bis e idem. Né? E a turma, seja a turma do STJ, ficou claro que isso seria ilegal. O direito penal ele veda até o princípio da vedação ao bis e idem. Portanto, terceira questão, item é. Pessoal, desculpa aqui, deixa eu tomar uma águazinha. Aí, meu irmão, é isso mesmo. Vamos embora. Quarta questão, ó. Batemos aqui lei de drogas, 3 questõezinhas. Vamos avançar. Vamos trabalhar agora, sabe que crime? Sabe que lei? A lei de armas, o nosso Estatuto do Desarmamento, tá certo? O nosso Estatuto do Desarmamento e suas alterações indica a alternativa correta. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo, de mais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinados em ato do comando do Exército. Pronto, acabou. Porque quando ele mete aqui, mediante proposta do chefe do Poder Executivo Federal,
Isso não consta no nosso Estatuto de Desarmamento, tá errado, é só até aqui, é pelo comando do Exército. Até aqui o item está correto. Essa informação extra tornou o item A falso, tá certo? O item B diz o seguinte: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Possuir de uso permitido, ou seja, a posse lá do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal, tem pena combinada de reclusão de 1 a 3 anos e multa, é isso mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dar logo um bizu federal aqui. Os únicos crimes da lei de armas punidos com detenção é o 12 e o 13, tá? É somente o 12 e o 13. Que é justamente a posse irregular de arma de uso permitido e a tal da omissão de cautela. Detalhe aqui, o caput é culposo. Já o parágrafo único, aquela do diretor de empresa, que é responsável por a empresa de segurança, transporte, que não comunica, né, a perda, o furto, o roubo da arma em até 24 horas, esse aqui não, esse aqui é doloso, tá? Esse aqui é doloso. Só vai ser caput, o caput do artigo 13 somente será culposo o caput da omissão de cautela quando o camarada deixa de observar as cautelas e permite que um menor de 18 ou uma pessoa com deficiência mental tenha acesso à sua arma de fogo, tá? Então aqui, meus amigos, os únicos crimes que nós temos na lei de armas que pune-se a título de detenção. Então, como a questão botou aqui reclusão, deixou o item B falso, tá? Deixou o item B falso, porque somente o 12 e o 13 são punidos com detenção. O item C diz: portar, deter, adquirir. Aqui tá certo, é de 1 a 3 anos mesmo em multa, só a reclusão que tá errado. Item C: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tem a pena de reclusão de 2 a 4 e multa, exatamente é o que diz o 14 da lei de armas, beleza? Então tá corretíssimo aqui, gabarito vai ser o item C de Charlie. O item D diz: é vedado ao Ministério da Justiça celebrar convênios com os estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nesta lei. Pelo contrário, é plenamente permitido. É só você dar uma lida no artigo 11. Então tá errado o item D. Portanto, questão 4, gabarito C de Charlie, beleza? Gabarito questão C de Charlie é o gabarito da questão número 4, beleza? Ó, vamos para mais uma. Bora para mais uma de lei de armas. Quinta questão aqui, ó. Quinta questão também do Estatuto de Desarmamento. Agora, trabalhando aqui outros aspectos, inclusive administrativos, que cai bastante em prova e é bastante cobrado pela IDECAM. Assinale a alternativa correta com relação ao Estatuto de Desarmamento. O item A diz: é cabível a comercialização da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos para fins de tratamento e armazenamento por empresa especializada? Pessoal, colete balístico são produtos que são regulamentados as suas vendas. Então não é cabível a comercialização não, tá? Não é permitido. Não é permitida a comercialização. Aqui também, se você for pego com o colete balístico, você não vai estar respondendo por um porte ilegal de arma, né? Porque a lei é clara, ela protege a arma, acessório e munição. O colete balístico ele não vai ter esse poder lesivo, mas é um produto controlado, né? É um produto controlado. Então você não pode realmente comercializar, como a afirmação aqui do item A diz, tá certo? O item B diz: os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a 800 pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas. Pessoal, aqui, na verdade,
Não é 800, não é 500, não é 300. A lei diz qualquer aglomeração. Qualquer aglomeração, tá? Ele não taxou aqui a quantidade mínima, não. Certo? Por isso que o item B também está incorreto. O item C vai dizer que o certificado de registro de arma de fogo, né, o CRAF, com validade em todo o território, autoriza o seu proprietário a portar a arma, não, né? A possuir. É um documento que permite você possuir aonde? Na sua casa, ou nas suas dependências, ou em local de trabalho, desde que você seja o proprietário ou o responsável legal, se for em local de trabalho, tá certo? Então, o item C também está incorreto. O item D diz que são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas ou simulacros de arma de fogo, e com estas se possam confundir. Exatamente, são vedadas perfeitamente. Item D correto, artigo 26 da Lei de Armas. Caberá à Polícia Federal autorizar a aquisição de arma de fogo de uso restrito? É não, né? Compete aqui ao Comando do Exército Brasileiro. Comando do Exército Brasileiro, beleza, galera? Tranquilo? Então, questão número 5, item D de Delta. Temos aqui 5 questões até agora. Batemos 3 de drogas, 2 de armas, tá? Vamos avançar. Vamos avançar. A gente tem 14 questões para trabalhar em 1 hora. Estamos com 21 minutos de live. Vai dar tempo, vai dar tempo. Posso atrasar o evento do meu camarada que virá na sequência, não. Então vamos seguindo. É para dar tudo beleza. Bora lá. Questão número 6. Agora vamos conversar sobre a lei de abuso de autoridade. Nossa lei 13.869 de 2019. O agente público, no exercício de suas funções, praticou conduta com a finalidade específica de prejudicar terceiro por mero capricho. Ele realizou esse abuso de autoridade mais de uma vez, ficando explícito que sua intenção era realizar uma vingança pessoal, portanto, com motivos estranhos ao da atividade pública que exercia. Após ser julgado, ele foi condenado à perda do cargo. Essa sentença foi proferida, pois, se ele cometeu o crime hediondo? Não. Aqui o hediondo, em tese, não tem esse efeito da perda automática do cargo. O que a gente sabe aqui é que será inafiançável, será insuscetível de graça, anistia, indulto, não é isso? O ato poderia gerar repercussão negativa na imagem do servidor público. Não está juridicamente correto isso. Ele reincidiu no crime sendo descritos os motivos na sentença. Será que é isso? É um crime de ação inominada pública. Confundiu o interesse privado com a atividade pública. Meu irmão, o que é que você precisa saber? Como ele falou, ele praticou várias vezes esse crime. Foi mais de uma vez. E se o juiz o condenou, é porque de fato teve uma reincidência específica, não é isso? Teve uma reincidência específica. Ele já tinha sido condenado pelo crime de abuso de autoridade. E o juiz, ele pode realmente trazer esse efeito da condenação, da perda do cargo. Ele pode sim. Contanto que ele o quê? Motive declaradamente em sua sentença, tá? Ele precisa motivar. Inclusive, ainda pode haver também, além da perda, além da queda ou coice, pode ter a inabilitação pelo prazo de 1 a 5 anos, não é isso? De 1 a 5 anos para o exercício da função, tá certo? Então, realmente, ele reincidiu no crime, como eu falei, a reincidência é específica, e o juiz precisa motivar na sentença, por isso que na questão número 6, o gabarito é C de Charlie, é só você dar uma lida aí no artigo 4º, incisos 2 e 3, que você vai ver tanto a perda do cargo, como a inabilitação, e no parágrafo único você vai ver que tem que ter a reincidência específica e tem que ter a motivação do juiz, beleza?
Show de bola. Então, o item C de Charlie é o gabarito da sexta, questão sobre lei de abuso de autoridade, que com certeza vai vir na sua prova, tá bom? Questão número 7, vamos bater também a lei de abuso. Vamos lá. Questão número 7, lei de abuso de autoridade. Acerca do crime de abuso de autoridade, analisa as seguintes disposições. Pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, de Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Exatamente correto. Exceto membros do Tribunal de Contas. Ah, não, né? Aqui ele voou, porque realmente, inclusive, está no meio dos incisos lá do artigo 2º, onde vai falar dos agentes públicos. Quando você vai ler ali o inciso 3, ele vai falar justamente dos camaradas que são membros dos tribunais ou conselhos de contas, tá certo? Então, esse exceto aqui tornou o item 1 incorreto. O item 2 diz: para fins de caracterização do crime de abuso de autoridade, é considerado agente público aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ou por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. É o nosso parágrafo único do artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, nossa Lei 13.869 de 19. Está corretíssimo aqui o item 2. O item 3 diz: os crimes de abuso de autoridade estão sujeitos à ação penal pública incondicionada, sendo, contudo, admitido o ajuizamento de ação penal privada se a denúncia não for ajuizada no prazo de 6 meses. A gente tem essa previsão, artigo 3º, parágrafo 2º da lei. Está corretíssimo também, portanto, itens 2 e 3 corretos, vai ser o quê? Vai ser C de Charlie, questão número 7, beleza? Vamos trabalhar agora a nossa LEP, vamos trabalhar aqui umas questõezinhas da Lei de Execução Penal, questão número 8, na questão da LEP aqui para você, diz o seguinte, ó. Opa, detalhe que essa questão da LEP, estou trazendo um tópico que a Lei 13.969 de 2019, que é o pacote de crime, mexeu, né? Mexeu na LEP. Então é um assunto bem importante que eu acredito vai cair temas ligados ao pacote de crime, já que está lá previsto no seu edital. Beleza? Ó, a 13.919, pacote de crime, promoveu várias alterações em diversos diplomas legais. É verdade. Mexeu no Código Penal, mexeu na Lei de Organização Criminosa, mexeu na Lei de Crimes Hediondos, mexeu na LEP, mexeu no CPP, Código de Processo Penal, e por aí vai, tá certo? Vamos lá. Dentre as quais se destaca a modificação da redação do artigo 112, artigo importantíssimo do seu edital. Da Lei de 112, que é o que trata sobre o quê? Sobre a progressão de regime. Sobre progressão de regime. Houve mudança acerca dos requisitos para que haja progressão no cumprimento da pena privativa de liberdade. Sobretudo, vamos analisar cada item. O item A diz que o condenado reincidente que cumpre pena por crime hediondo não terá direito à progressão do regime de cumprimento de pena. Olha só, quando vai falar de crime hediondo, nós temos uma tabela que é mais ou menos assim, rapidinho, 16, 20, 25 e 30. E nós temos aqui do outro lado 45, 50, 60 e 70. Aqui primário, aqui reincidente, aqui primário, aqui reincidente, aqui primário, reincidente, reincidente. Aqui nós vamos estar falando de crimes ligados ao quê? A violência e grave ameaça. Aqui é o primário sem o VGA. Aqui é o reincidente sem o VGA. Aqui é o primário com o VGA. Aqui é o reincidente com o VGA. De boa, você não tem como perder esses 4. Aqui nós vamos falar dos crimes hediondos. Aí vai variar muito se tem morte ou não. Hediondo ou equiparado. Tem morte. Tem morte. Primário, agora que é hediondo ou equiparado com morte.
Aqui entra o camarada que é líder de Orcrim também, ou já constituiu milícia privada. Aqui é vedado o livramento condicional. Mas o cara vai ter a progressão, ó, 50%. O cara vai ter a progressão de 40% no crime hediondo equiparado sem morte. A questão diz o quê? Reincidente em crime hediondo. Ah, não, mas aqui nós estávamos no primário ainda, né? Não é o caso ainda. Nós vamos trabalhar aqui. O cara é reincidente, né? Houve mudança acerca dos requisitos para que haja progressão no cumprimento da pena privativa de liberdade, sobretudo. Aí o item A diz: o condenado reincidente em crime hediondo está aqui, ó. Reincidente, reincidente. Aqui é o hediondo equiparado sem morte. E aqui é o hediondo e o equiparado com morte. Ou seja, o camarada tem sim, ó. Vai passar 60%, mas vai. O outro aqui vai ter 70%, ainda tem aqui a vedação ao livramento condicional, mas tem a progressão depois de 70%, ou se não tiver morte, 60%. Então, o item A está dizendo que o camarada não terá, está incorreto, que ele terá sim. Ou vai ser 60%, ou vai ser 70%, a depender se teve morte ou não. É isso? Show de bola. O item B diz: na prática de falta grave, durante o cumprimento da pena, suspende o prazo para obtenção da progressão. Você sabe que suspender é o quê? Quando eu suspendo uma coisa, eu digo assim, ó, vou começar a correr aqui, com 6 minutos eu vou suspender a corrida, eu dou um pause. Daqui a pouco, não, eu vou retornar a corrida, vou retomar o relógio. Aí eu coloco, aí eu já corri 6, eu avanço. Não zero o cronômetro, suspendi. Agora, quando eu interrompo a corrida, é como se eu estivesse correndo 6 minutos e eu zerasse o cronômetro. Zerou, meu filho, interrompeu, volta a contar tudo zero. Tá? E quando o camarada ele pratica uma falta grave, ele vai ter o cumprimento da pena, que ele já cumpriu para fins de cálculo de progressão, ele vai ter interrompido, filho, vai zerar tudo. Começa tudo do zero, zerou o cronômetro, tá? Zerou o cronômetro. Você encontra essa previsão no 112, parágrafo 6º da LEP, tá certo? O item C diz: a decisão do juiz que determinar a progressão será motivada, independe da manifestação do Ministério Público, não, né, pessoal? Você sabe que para o juiz determinar a progressão, ele é precedida a manifestação do MP e da Defensoria Pública. É precedida ou seja, antes dele determinar a progressão, ele vai pegar a manifestação antes, tá certo? Do MP e da Defensoria Pública. Então, também está incorreto aqui o item C, com fundamento no artigo 112, parágrafo 2º da LEP. Está errado também. É óbvio que o nosso gabarito da oitava vai ser D de delta. O apenado primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça não terá direito à progressão se tiver má conduta carcerária. Aí sim, eu falei para você aqui os requisitos subjetivos, aliás, objetivos, desculpa. Só que tem os subjetivos aqui que serão o quê? Justamente aqueles previstos no inciso 8º do artigo 112, que vai trazer a boa conduta carcerária, né? Ali atestada pelo diretor de penitenciária, tá certo? Ele vai também trazer a questão dos resultados do exame criminológico, né? Dos resultados do exame criminológico. E também não pode estar nenhuma das circunstâncias que vedam a progressão, beleza? Então, na verdade, aqui é o parágrafo 1º do artigo 112, parágrafo 1º da LEP, beleza? Então, por mais que ele cumpra o requisito objetivo, se ele tiver com mau comportamento, meu irmão, ele não vai ter a progressão. Ele não vai ter a progressão, beleza? Então, o gabarito da questão é o item D de delta. Tranquilo? Questãozinha bem legal, ó, deu para a gente revisar bastante aqui o artigo 112, que é um artigo que existe uma grande chance de cair na sua prova pela importância dele e por ter sido alterado pelo pacote de crime, beleza?
Vamos lá, continuar aqui trabalhando esse tema. Vamos para mais uma. Vamos para a nona questão. Vamos para a nona questão. Tá com você na tela aí, ó. Eu só tomar uma águazinha enquanto você lê a questão. Questão número 9 diz o seguinte, ó. Dalva, mãe de filhas gêmeas de 13 anos, foi condenada por roubo, artigo 157 do Código Penal, a pena de reclusão de 4 anos e 2 meses. Dalva foi condenada no passado pelo crime de furto, artigo 155, tendo cumprido sua pena integralmente há 6 anos. Pelo disposto para progredir em regime, Dalva deverá obrigatoriamente 16% de ostentar bom comportamento, 30% de ostentar bom comportamento e reparar o dano, 30% de ostentar bem o comportamento, 20%, 25%, e aí? Olha só, vamos voltar aqui, né, que na questão anterior eu botei a tabela. Em tese, ela é reincidente, ela praticou o roubo, então ela praticou um crime com violência ou grave ameaça, ela é reincidente, em tese seria 30%, não é isso? Ó? Reincidente, o crime foi com violência e grave ameaça, 30%. Por que eu estou dizendo em tese? Porque aqui você precisava ter um conhecimento aqui do direito penal. Por isso que a gente sempre, você sabe, sou professor de direito penal, eu sempre digo a importância do direito penal, porque ele vai ser utilizado nas legislações extravagantes. Você tinha que saber esse detalhe aqui, pessoal. Ó. Quando ele fala que a pessoa foi condenada no passado pelo crime de furto, olha há quanto tempo, ó, 6 anos. Você tem que lembrar daquele chamado período depurador. Quando você termina de cumprir a sua sentença, conta-se 5 anos ali para frente. Durante esses 5 anos, você de fato é condenado por outro crime, você será reincidente. Mas, meu amigo, passou os 5 anos, você volta a ser primário. Essa reincidência ela vai se transformar em maus antecedentes, que vai ser uma circunstância judicial lá do artigo 59 do Código Penal. Mas você vai ser o quê? Você vai ser primário. Então, a Dalva ela não pode ser considerada reincidente por esse crime, porque já passou o quê? Já passou o período depurador, já passaram os 6 anos. Então, ela é o quê? Ela volta a ser primária. E se ela é primária e pratica um crime com violência ou grave ameaça, ela vai ter que cumprir quanto? 25%. Ela vai ter que cumprir 25%, tá certo? Então, ela vai cumprir 25%, obviamente, se ostentar um comportamento carcerário. Porque antes de marcar o web, você pode estar pensando, professor, se liga, ela é mãe de gêmeas, ela é mãe o quê, ó? De gêmeas. O senhor não está ligado aí, não, do parágrafo 3º da lei do artigo 112, que vai falar quando a mãe, a questão da gestante, né? A questão da gestante, ou se a pessoa é mãe ou responsável por quem? Por criança ou pessoa com deficiência. Ou pessoa com deficiência. A Dalva é gestante? Não. Ela é mãe de gêmeas, de 2, de 13 anos. 13 anos é criança, pessoal? Aí você vai ter que lembrar lá um conhecimentozinho também do ECA. E criança é até 11 anos, 11 meses, 29 dias. Passou de 12 é o quê? É adolescente. A pessoa com 13 anos é adolescente. Então ela é mãe de 2 adolescentes. Por isso que a gente não vai levar em consideração o 112, parágrafo 3º, que eu vou até dizer para... Aliás, vou não, porque a próxima questão é esse tema, eu acho. Então, esquece o 112, parágrafo 3º, ela vai para a regra do 112 normal. A Dalva vai para a regra do 112, que a gente acabou de ver, que quando for primário, mas o crime for com violência e grave ameaça, ela cumprindo 25%, ela terá direito, contanto que tenha bom comportamento carcerário. Fechou, então? Gabarito da nona é o item de eco, beleza? Questão bacana também para bater aí esse tema, né, de progressão de pena, que é um tema muito forte, e eu acredito sim que vai cair na sua prova, beleza?
Vamos para mais uma. Vamos para a 10ª questão que também a gente vai bater esse assunto. Ó, Maria, primária e possuidora de bom comportamento carcerário, comprovado por quem? Pelo diretor do estabelecimento prisional, padrão. Foi condenada definitivamente pela prática de 3 crimes de furto, qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva, em detrimento de seu patrão perpetrado em 2023. Nesse cenário, considerando as disposições da 7210 de 84, que é a nossa LEP, é correto afirmar que Maria se encontra grávida. Opa! Progredirá de regime com o cumprimento de pena. Agora sim, ela está grávida. Vamos ver se preenche os requisitos do 112, parágrafo 3º do LEP. Quais são os requisitos? Primeiro, ele já falou. Ou ela vai ser gestante, ou vai ser mãe ou responsável de criança, então você já sabe até 12, ou portador de deficiência, não deficiente. Deficiente, beleza? Quais são os requisitos, professor? Vamos lá. Primeiro, não pode ter tido um crime com violência ou grave ameaça. Então, é sem violência ou grave ameaça. Foi furto, professor. Então, padrão. Esse aqui preencheu. Qual é o outro requisito? O crime não pode ter sido contra o seu filho. No caso, não pode ter sido contra... Cadê ela? Onde é que está dizendo que ela é gestante aqui, meu irmão? Maria Primária, possuidora de bom comportamento, comprovado pelo diretor, foi condenada, blá. Nesse cenário, considerando as posições corretas. Ah, daqui ela está grávida, né? Está grávida, é óbvio que o filho não foi contra o seu filho, né? Não foi contra o seu filho ou dependente. Então, não foi contra filho, não pode ter sido contra filho ou dependente. Preencheu também. Qual o terceiro requisito? Cumprir 1/8 da pena. Cumprir 1/8 da pena, que vai ser o objeto da questão. O quarto, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser primária. Aqui a questão disso, ó. Ela precisa ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor, tá padrão aqui também, tá padrão primária e bom comportamento, preencheu também. E ela não pode integrar organização criminosa. A questão nem mencionou, portanto, não é o caso. Então está preenchido aqui todos os requisitos. Então a questão vai dizer que ela vai passar o quê? Ela vai progredir de pena com o cumprimento de 1/8 da pena. Beleza? Esse vai ser o nosso gabarito aqui da questão número 10, tá certo? Questãozinha número 10, questão bem legal. Então batemos aí 3 questões da LEP, batendo esse forte sistema de progressão de regime que eu acredito que vai cair uma questãozinha dessa na sua prova. Fechou? Vamos seguindo. Vamos trabalhar agora mais uma lei. Acredito que a gente está trazendo agora a nossa lei de organização criminosa, nossa lei 12.850 de 2013. Questão top, inteligentíssima essa questão. Leiam aí, enquanto eu molho aqui a garganta. Vamos lá. Em relação aos procedimentos criminais relacionados a 12.850, organização criminosa, analise as afirmativas a seguir. No tocante à formalização do acordo de colaboração premiada, aqui alude à Lei 12.850, para uma melhor análise do panorama probatório, o juiz deverá participar diretamente das negociações realizadas entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público. Meu camarada, deixa eu te falar. O artigo 4º, parágrafo 6º da nossa lei de organização criminosa, ele diz justamente o contrário, que o juiz não participará. Ou vai ser entre o delegado e o investigado, obviamente acompanhado de seu defensor, com a manifestação do MP, ou pode ser diretamente entre um MP e um investigado, sempre com o seu defensor. E o juiz, meu irmão, o juiz só vai homologar a parada. O juiz só vai homologar. O juiz ele não vai participar diretamente das negociações, não. Certo? Então, o item 1 aqui está falso por força do artigo 4º
parágrafo 6º da Lei de Organizações Criminosas, tá certo? Item incorreto. Vamos seguindo. O item B diz: uma vez procedida e aceita a proposta ou ao acordo dela, o colaborador não poderá retratar-se. Eventuais provas que autoincriminem o colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Pessoal, é o seguinte, a partir daqui está correto. O que é que está errado aqui? Ele pode sim, ele pode retratar-se, tá certo? O que não vai poder é aquilo que foi dito ser utilizado contra ele, exclusivamente contra ele, não pode, certo? Exclusivamente contra ele, não pode. É só você dar uma lida aí no artigo 4º, parágrafo 10º, tá? Artigo 4º, fundamental importância para a sua prova. Vários aspectos ligados à colaboração premiada que você tem que saber. O item 3 diz, então o item 2 está correto, né? O item 3 diz, para que o colaborador se beneficie da proposta de acordo, ele deverá contribuir de maneira efetiva para a coleta de provas. Não é simplesmente ele confessar o que praticou, né? Ele assumir assumir sua confissão ou imputar condutas a terceiros que também integram a organização criminosa e simplesmente ficar por isso. Não, ele tem que fazer a sua confissão ou imputar alguém as condutas, mas tem que ser efetivo, tem que ser realmente fatos novos que gerem novas perspectivas para a percepção penal, tá certo? Não é simplesmente ele falar, não. Tem que ter realmente efetiva, tem que contribuir de maneira efetiva para a coleta de provas, não bastando a simples confissão ou a incriminação de terceiros. Tá? Então, isso aqui está corretíssimo, isso aqui tem fundamento no artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 3º da nossa Lei de Organizações Criminosas. E também é esperado que o colaborador se afaste das práticas delitivas. É esperado isso. Tá? Artigo 4º, parágrafo 18, tá? É esperado isso também. Item 2 e 3 corretos. Cadê? Item 2 e 3 corretos. Vai ser o nosso gabarito da questão número 11, tá certo? É isso mesmo? 2 e 3 está correto. Isso mesmo. Vamos seguindo então. Vamos agora para a questão número 13, tá certo? Vamos para a questão 13. Eu acho que a lei de organização criminosa também é. Desculpa, é a 12, né, agora? Estava na 11, vamos para a 12. Isso mesmo. Opa, peraí, pessoal, tô voando. Tá errado aqui o item 2. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Eu disse que não pode retratar-se, né? O colaborador não pode retratar-se. E, na verdade, o artigo 4º, parágrafo 10, diz que pode sim haver retratação. Então, está incorreto, cara. Está incorreto, estou ficando doido. Só o item 3 está correto, né? Somente o item 3. Qual é o item? Então, o item B, ó. Somente o item 3 está correto. Questão 11, gabarito é B de bravo. Só o 3 está correto. Beleza? Ainda bem que eu corrigi a tempo. Vamos seguindo. Questão 12 também, lei de organização criminosa. Questão inteligentíssima, inclusive para juiz de direito, tá? Questão aqui eu elevei nível para a gente ir bem preparado para a prova. Ronaldo, Roberto e Renato e Rogério, tudo com R, são investigados em inquérito policial em razão dos crimes de constituir organização criminosa para a prática de delitos de extorsão, roubo e estelionato. Ronaldo é o líder da parada, Ronaldo é o cabeça, é o líder da organização. E ele resolve colaborar. Você tem que já saber, meu irmão, que para o líder tem um monte de restrição. Ele vem quando você vai encontrar. Contanto que não seja o líder, entendeu? E ele resolve colaborar e inicia tratativas com o Ministério Público. Beleza, vamos lá. Diante desse cenário, e considerando as normas que regem o acordo de colaboração premiada, é correto afirmar que, vamos lá. O item A diz, o juiz poderá reduzir até a metade a pena de Ronaldo, ou admitir a progressão de regime ainda que ausente os requisitos objetivos se a colaboração for posterior à sentença. Pessoal, é o seguinte, no artigo 4º, quando a gente vai falar também desse instituto, tem vários prêmios, né, chamados vários prêmios para aquele que colabora, né? Para aquele que colabora com a investigação, porque são recursos que
realmente ajuda na coleta de novas provas, tá certo? Só que tem a colaboração antes da sentença, né? Você pode até ter uma redução de até 2/3 da pena, como um dos prêmios, né? Você pode ter uma redução de até 2/3. Só que tem a chamada colaboração tardia, que foi o quê? Foi posterior à sentença. A chamada colaboração tardia. A colaboração tardia, ela vai ter seu valor. Ele não vai ter uma grande redução de 2/3, mas vai ter uma redução de quê? De metade. Ele vai ter uma redução de metade. Ou até mesmo, ele pode até ter uma progressão de regime, ainda que ele não tenha preenchido os requisitos objetivos lá no 112, da LEP, tá certo? Então, é possível sim, está tudo correto aqui, o item A, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 5º da Lei de Orcrim, tá? Artigo 4º, parágrafo 5º da nossa Lei 12.850, gabarito é o item A. Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui quais são os erros dos seguintes itens. O Ministério Público poderá ter o prazo para oferecimento da denúncia suspenso por até 8 meses, prorrogáveis por igual período, interrompendo-se o prazo prescricional. É possível uma situação semelhante, só não é 8 meses, tá, pessoal? Só não é 8 meses, são 6 meses. Parágrafo 3º do artigo 4º. Parágrafo 3º do artigo 4º. O erro é esse, 6 meses, tá? Não é 8. O juiz, ao analisar o acordo de colaboração, poderá admitir cláusula que preveja a renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Pessoal, isso aqui é um pouco de jurisprudência, tá? O STF, até no julgamento daquela velha operação Lava Jato, entendeu que isso seria inconstitucional porque ia ferir a ampla defesa, tá? Isso feriria a ampla defesa. Então, o juiz ele não pode admitir cláusula que preveja a renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Então, está incorreto o item C, está incorreto o item B. O item D diz que o Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia contra o Ronaldo se a proposta de acordo referir-se à infração cuja existência não tenha prévio conhecimento. Pessoal, isso aqui é o super prêmio, né? O chamado super prêmio, que é a tal do acordo de imunidade. E dentro das hipóteses para se configurar esse acordo de imunidade, o que é que ele não pode ser? O cara não pode ser o líder, velho. Não pode ser o líder. E como a gente está analisando a conduta justamente de Ronaldo, o Ronaldo é o líder. Então não se aplica o acordo de imunidade lá do artigo 4º, parágrafo 4º, porque não preenche os requisitos, que é o quê? Não ser líder, que é o cara ser o primeiro a prestar efetiva colaboração, tá certo? Ele tem que realmente trazer fatos novos, por aí vai. Então, o item D está falso também. O item A diz que o juiz poderá participar das negociações realizadas entre as partes e a formalização de um acordo se o prêmio envolveu perdão judicial. Diz para você já que o juiz não participa da negociação. Ou é o delta, ou é o MP, meu irmão. Ou é o delegado ou o MP, diretamente com o investigado, sempre com o seu defensor, beleza? Sempre com o seu defensor. Então, questãozinha muito top de lei de organizações criminosas. E aí a gente já matou, ó, questão de drogas, questão de abuso de autoridade, questão de armas, LEP, ORCRIM. E para a gente finalizar o nosso evento e cumprir o tempo aqui correto, vamos bater aqui mais 2 questões, são 14, nós estamos na 12, né? Agora, batendo aqui a nossa lei 9455 de 97, a nossa lei de tortura, tá certo? De acordo com a 9455 de 97 e suas alterações, a pena para o crime de tortura é aumentada de 1/6 a 1/3. Lembra lá, dica gás. Se foi contra deficiente, se foi contra idoso, na verdade é o mais de 60 anos. Se foi contra criança, se foi contra adolescente ou contra gestante, isso aqui tudo é contra. Contra, que é contra. Ou se foi praticado por agente público, ou se foi mediante sequestro,
o camarada vai ter sim uma aumento de pena de 1/6 a 1/3. Se resultar lesão corporal grave, é a lesão, é a tortura qualificada pela lesão. E vai trazer uma reclusão de 4 a 10, não é isso? 4 a 10. É isso mesmo? Deixa eu confirmar que agora me deu um branquinho aqui. Eu sei que morte é de 8 a 16, é 4 a 10, exatamente, 4 a 10 anos. Se é praticado por agente público, opa, agente público tá certo. Se é praticado por agente público, tá certo. Se resulta morte, é a reclusão de 8 a 16, é qualificado também. Se é cometido contra mulher especificamente não tem. Tem contra gestante, né? Se é praticado contra menor, e aí? Se é praticado contra menor? Porque se for contra criança ou adolescente, seria sim aumento de pena, né? E aí? Questãozinha cabe recurso, hein, negado? Questãozinha que cabe recurso. Por quê? Porque o menor, né? Se for aqui menor de idade, eu acho que talvez não cabe por isso. Eu botou só menor, né? Menor o quê? De altura? Eu não sei o que é que a banca fez, mas o fato é, você já sabe. Se for praticado por agente público, não tenha dúvida que terá um aumento de pena. Agora, se for contra criança, contra adolescente, também terá. Porque a questão botou só menor, acho que por isso que a banca considerou o item B, tá? Por isso que a banca considerou o item B. Não vamos discutir aqui, não é a prova da IDECAN ainda. Se fosse, nós ia arrumar uma confusão grande agora, com recurso, né? Mas não é, o que vale é você aprender as hipóteses de aumento de pena da lei de tortura. Fechou? Vamos seguindo agora, então, para a nossa 14ª e última questão, para a gente finalizar nossa participação nesse grande Operação Sentinela. Servidor público condenado pela prática de crime de tortura ficará impedido de exercer o cargo. Pessoal, fica ligado já. Tanto a lei de tortura quanto a lei de organização criminosa, eles têm efeito automático. Efeito automático. O que? A perda do cargo, emprego e função. Aqui na ORCRIM ele tem um detalhe, né? Que é a perda do cargo, emprego, função e mandato, né? Tá certo? Só que aqui, além da queda, tem um cois. Só o que muda é isso. Aqui vai ser o quê? O dobro da pena aplicada. Aqui é 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Subsequentes ao cumprimento da pena. Beleza? Então, guarda esse detalhe, que são as únicas leis do seu edital que tem realmente esse efeito automático. E aqui na 14 é o que é? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gabarito da 14ª questão, item é de EC. Beleza? Meu aluno, meu irmão, muito bons estudos para você, tá? Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, @prof. Thiago Aquino. Se você gostou da aula, comenta aí, deixa seu comentário. Bate aquela foto, compartilhe e tal, a aula foi legal. Pode até mentir, dizendo que a aula foi boa. O importante é você fazer o away no Instagram do professor, fazer aquela farofa, beleza? Galera, ó, reiterar aqui, tá? Vamos estar junto lá na Revisão Univesp. Você não vai se arrepender, vá por mim. Tome a decisão mais da gente. Você está fazendo uma excelente preparação até aqui. Você tem que tomar mais uma decisão inteligente. Na véspera, no dia anterior, vou para onde? Vou estar com a galera da tribo do Objetivo. Então, vou lá para o Hotel Vila Galé e vou garantir meu ingresso. Não vai na cabeça daquele cara que diz assim, não, mas na véspera ninguém estuda, não. Se tô com corrente de 600, ele tá com cruzeta para ti. Na véspera que a gente vai estudar e revisar, e vai jogar meio mundo de informação lá para você ficar só lembrando, sempre que no outro dia tá bem fresquinho. Olha, eu tô só marcando na prova. E sem contar que vai ter aqueles momentos ativacionais para você aliviar a sua adrenalina, a sua ansiedade, você vai ter um dia cheio, né? Você chegar em casa, até para você dormir vai ser mais fácil, não vai ter aquela dificuldade de aquela ansiedade de não conseguir dormir na véspera da prova. Tudo isso é importante, tá, pessoal? Então, estejam lá com a gente, garanto que você não vai se arrepender e vamos bater aquela foto lá moralizada, beleza? Pessoal, bons estudos a todos, um bom resto de semana, foco total, galera, foco total até o dia da prova. E um bom resto de operação com o nosso professor Jobson aí dando dicas importantíssimas para a sua redação, que é fundamental também para a sua aprovação, beleza? Galera, tamo junto, minha continência aos futuros policiais penais de Ceará. Valeu, até a próxima. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. Sentimento
é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todas. Professor, mas não tem todas. Tem, rapaz. Deixa eu usar redundância. Deixa eu ser feliz, porque eu quero usar essa redundância para acordar vocês que já estão aí cansados, estão aí desde o início da operação, vendo aí os bizus mais importantes, vendo aí os conteúdos que são os teus futuros conteúdos de prova, conteúdos esses, inclusive, ó, que a gente vai ver na MRV, beleza? E eu tô vindo aqui fazer o fechamento desse momento, eu diria que o penúltimo momento mais importante antes do teu edital, antes da tua prova, na verdade, perdão, porque, cara, Operação Sentinela, MRV, da MRV pra prova, da prova pra farda preta. Esse é o caminho, beleza? Esse é o caminho. E eu tô vindo aqui trocar uma ideia com vocês, porque redação, né, meu povo? Eu não iria vir falar de outra coisa, redação. Mas aí o ponto que eu quero conversar com vocês quero lembrar vocês dos critérios, quero mostrar para vocês como é que a IDECAN olha para um tema quando ela coloca o que ela espera de você. E quero corrigir um texto aqui com vocês, tá? É isso que eu quero fazer. Seguindo esse passo, te lembrando os critérios, mostrando o que a banca espera que tu faça na tua prova e corrigindo um texto, tá? É só isso que eu quero fazer. E só isso eu vou dar uma esticadinha, pessoal. Acho que eu vou aí mais ou menos 45 minutos, 1 hora com vocês para eu conseguir fazer isso, tá? Vamos lá. Primeira coisa é eu mostrar o material, né? É importante, né? KKK, vamos lá. Bora aqui pro material. Esse aqui é meu @ do Instagram. Se vocês quiserem me dar a satisfação de tê-los como seguidores, vou ficar muito feliz. Caso não queiram me seguir, por favor, falem comigo de qualquer maneira, se tiverem eventuais dúvidas, porque meu papel é esse, tá? Estou aqui para servir vocês, beleza? Eu disse que eu queria começar falando aqui sobre os critérios de correção, porque, por incrível que pareça, a essa altura de campeonato, hoje, dia 6 de julho, ainda tem gente me perguntando sobre critério de correção, pessoal. Então aí eu pensei, quando a coordenação pedagógica falou comigo, eu não, ó, pessoal, eu vou levar os critérios de novo, porque a galera ainda não massificou isso e ainda há dúvida, ainda há questionamento, então eu vou levar esses critérios novamente. E cá estou eu para falar com as senhoras e os senhores novamente sobre estes critérios. Não custa lembrar, tá? Eu tenho que me lembrar que a prova vai ser dividida em critérios A e B, beleza? Sendo A os critérios macroestruturais, ou seja, são aqueles critérios que vão estar mais ligados à superfície do texto no sentido amplo e outros elementos que já vão ser elementos de contexto, não apenas elementos de superfície. E o item B, os pontos ligados aos aspectos microestruturais vão estar ali ligados ao item B, tá? Ponto
importante aqui, e é o que muita gente ainda não pegou. Apresentação, Oh, meu Deus. É essa hora, meu povo, até eu. Apresentação, legibilidade, ordenação e conhecimento sobre o tema. A apresentação está ligada à estrutura, querendo ou não, à organização que eu faço. Legibilidade está ligado à capacidade que a minha letra tem de ser lida, a leitura da minha letra ou a leitura dos grafemas, se o que eu escrevo é legível, tá? Ordenação de ideias está ligada à organização, é tanto que quem foi meu aluno aqui no Objetivo, no processo de correção ao longo desse tempo da APP, percebeu muito eu colocar a ordenação como organização, porque eu vejo dessa maneira, e esses termos, querendo ou não, eles são sinônimos ali dentro do contexto de correção, tá? E a pertinência e conhecimento sobre o tema está ligado ao uso de repertório e a relevância desse repertório ali dentro daquele texto que eu estou produzindo, tá? Então, isso é fundamental, isso tem que ficar claro para vocês, tá? E aí, ponto importante, ó. Eu venho batendo nessa tecla, não é de hoje, mas lembrando aqui as senhoras e aos senhores, neste momento, porque é bom num evento como esse a gente lembrar isso, porque depois vocês, mas, e não tem mais que possa ser dito, porque a gente está lembrando aqui vocês de onde vocês precisam prestar atenção, tá? Bora aqui, ó. Tu tem 20 pontos, certo? E aí, eu não sou bom em matemática, mas eu acredito que vocês vão entender meu raciocínio. Aqui vale 20%, aqui vale 20%, aqui vale 40%, que 40, ô doidão. 6, 2 daria 10%. Ó, tô ficando doido aí, ó. Tá vendo, ó? Olha, ó, matemática, rapaz. Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui vale 20, isso aqui vale 20, isso aqui vale 30 e isso aqui vale 30. Por que que inventaram matemática? Meu Deus do céu. Sim, mas bora aqui falando sério, tá? Onde é que está o peso da minha prova? Pensando em aspectos macroestruturais. Onde é que está o peso da tua prova, na verdade? Não da minha, kkk, da tua. O peso da tua prova está aqui, ó. 6 e 6. É lógico que tu vai ver muito camaradinha aí pelo meio do mundo perdendo aqui em legibilidade. Legibilidade vale 20% da tua nota. Tu perder ponto, porque tu usou letra de forma, tu não diferenciou maiúscula de minúscula. Tu cometeu ali uma série de erros ligadas à legibilidade. Gente, desculpa, mas não dá não, tá? Eu tô falando aí de um salário de, vamos botar aí líquido, né? 5 conto. Se eu não estiver calculando errado, mas vocês já viram que minha matemática não é boa. Mas independente disso, vamos botar ali que eu tô com um salário de 5 conto na minha frente, tá? Então, eu perder 5 mil reais por mês, ou seja, eu perder 60 mil reais ao ano, líquidos, porque minha letra não foi legível, é complicado, tá? Então, não perca um ponto por isso, por gentileza, certo? Aqui, uma coisa que eu tenho percebido demais nos textos de vocês, senhoras e senhores. Vamos aqui, ó. Presta atenção no que eu tô marcando, tá? 1, 2, 3. Isso aqui é o top 3, tá? Vamos aqui de novo, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é o top 3 de problemas textuais, problemas de micro, né? Problemas de microestrutura. Isso aqui é o top 3 que eu tô vendo nas correções, tá? E aí eu preciso demais do cuidado das senhoras e dos senhores
em relação à pontuação, repetição ou omissão de palavras e ortografia, acentuação e crase. Cara, pontuação, o que tá pegando? E aí, bizu que eu dou, uso da vírgula, certo? Isso aqui tá pegando vocês até agora. Queria muito que vocês tivessem cuidado com isso. E por isso, deixa eu lembrar aqui um negocinho besta para vocês, mas que pode fazer... Caramba, mas hoje você não está colaborando comigo, né, iPad? Mas que pode fazer muita diferença enorme para ti. Vamos lá. Tu não pode, certo? Vamos aqui, ó. Tu não pode, não se separa, certo? Tu não pode separar sujeito e predicado. Tu não pode separar isso, tá? E tu não pode separar não se separa. Do mesmo jeito que não se separa sujeito e predicado, não se separa termos integrantes. Ou seja, tu não vai separar o verbo do complemento dele. O maior problema de vocês hoje é que vocês ainda, a essa altura de campeonato, estão separando sujeito de predicado e estão separando o verbo e o seu complemento. Professor, pô, me dê aí um exemplo, que eu não faço isso não, eu não sou doido. Olha aqui, ó. O governo, vírgula, deve realizar. É isso aqui que está acontecendo, ó. É isso aqui que está acontecendo. Essa vírgula aqui, cara, ela está separando sujeito de predicado, entendeu? Então, muito cuidado para não cometer esse tipo de erro, beleza? Outra situação, ó, esse caso aqui, o que eu fiz? Eu separei o sujeito do predicado. E aí não esquece, sujeito é quem eu falo, sujeito é sobre quem eu falo, e predicado é aquilo que eu falo sobre esse sujeito. Então eu não posso separar aquele sobre quem eu falo daquilo que eu falo sobre esse alguém. Essas são as separações que não podem acontecer, beleza? Que isso fique claro, porque o maior problema de vocês hoje, para mim, isso aqui é o top one, tá? Não vejo algo acontecendo de maneira mais frequente do que esses erros de vírgula, tá? Esses erros de vírgula aqui, eles têm sido absurdamente recorrentes, tá? Então, muito cuidado com isso, por gentileza, tá? Erros de ortografia, acentuação e crase. Pessoal, vamos aqui, ó. Outra besteira besta, mas que não custa lembrar. Proparoxítona. Ah, professor, mas isso aí é conteúdo de prova objetiva, meu irmão. Não, cara. Porque isso aqui também está ligado à tua prova discursiva. Imagina que tu vai usar essa palavra aqui, ó. Análise. Bora separar aqui, ó. Análise, beleza? Análise. Então, isso aqui, se é uma proparoxítona, vai ser acentuada. Toda proparoxítona é acentuada, beleza? Ou tu pega, como eu já peguei em correção essa semana, inclusive, o cara botou essa palavra aqui e não acentuou. Cara, como é que tu não acentua uma paroxítona terminada em ditongo crescente? Entendeu? Ou então, como é que tu não acentua... Estou pegando aqui um exemplo aleatório, tá? Esse caso aqui, esse terceiro é aleatório, mas teve uma situação semelhante. Tu não acentua oxítona terminada em vogal. A, E, I, O. Como é que tu não acentua? Entendeu? E várias outras situações, tá? Acentuação, assim, também tem sido algo extremamente problemático e que eu queria que vocês tivessem cuidado, porque, cara, tu perder ali... Vamos botar de maneira bem positiva, tá? Colocando aqui de maneira bastante positiva. Tu perder ali 0,25
que, querendo ou não, pode ser a nota que vai fazer diferença na tua vida, tu perder 0,25 porque tu não acentuou, cara, uma palavra, sei não, hein, guerreiro? Sei não. Não acho muito viável não, sabe? Então, queria que vocês tivessem atenção com isso. Outra coisa, repetição de palavras. Cara, bota na cabeça de vocês o seguinte, certo? Você não precisa repetir palavras. Você não precisa repetir palavras. Qualquer repetição de termos para você é desnecessária. Você não precisa fazer isso, certo? Toda vez que você repetir uma palavra, você vai ser penalizado. E isso é algo que eu tenho batido na tecla também durante os processos de correção. Parem de repetir palavras. Usem, pessoal, e aí é que começa a brincadeira, tá? Usem sinônimos, beleza? Usem homônimos, né? Porque os homônimos, eles vão poder aí, dependendo da situação, naturalmente, as relações de homonímia vão poder, de alguma maneira, te ajudar ali dentro do texto, tá? Professor, mas homônimos não são palavras que têm ali uma igualdade, mas elas são diferentes de outra maneira, em sentido? Sim, sim. E usar os homônimos pode fazer, inclusive, com que você não cometa erro. Usar, pessoal, não é necessariamente escrever lá, não. É usar também na hora da projeção do texto, na hora de montar o texto na tua cabeça. Uma coisa que eu sei que basicamente aqui, vamos arredondar, deixa eu olhar o calendário aqui, peraí. Vamos aqui arredondando, porque já deu para perceber que matemática não é minha praia, né? Mas vamos aqui arredondando. Hoje é 6. A gente tem aí 6, 7, 8, 7. 7 dias para a prova. 7? Peraí, calma. 6, 7, 3, 6, 8. 7. Meu Deus, matemática, cara, parece que eu tô brincando, mas eu não tô não. E quem ri, desce de tobogã, viu? Mas vamos lá. Eu tenho aí uma semana para a prova. E nessa semana você precisa entender que o teu texto, ele não começa no momento em que você passa ele para o papel. Ele começa no momento em que você projeta aquilo que você vai construir, você projeta aquilo no teu cérebro, você imagina de que maneira aquele texto vai ser personificado. Ah, professor, mas eu não projeto não, kkk. Eu não sei nem como é que eu faço esse negócio de projeto. Cara, projeto é quando você já está imaginando aquilo que será personificado por você, porque todo mundo personifica o texto querendo ou não. Beleza? Que isso aí fique claro a todos, tá? Dito isso, deixa eu fazer aqui o que eu queria fazer com vocês. Opa, é aqui mesmo. Isso aqui, pessoal, deixa eu mostrar o material, né? Porque eu falo isso aqui e não mostro material, né? Bem legal isso. Mas vamos lá. Isso aqui, que é o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui para mim é uma das partes mais importantes da minha participação aqui na Operação Sentinela, tá? Isso aqui é o que é chamado, não sei se vocês já ouviram essa expressão ou sabiam que isso aqui existia, tá? Isso aqui é a chamada expectativa de resposta. Professor, mas eu não sabia que tinha expectativa de resposta na prova discursiva da IDECAN, não. Pois é, tem. Tá? Pois é, tem uma expectativa de resposta, tem algo ali que é esperado pela banca. Deixa eu molhar meu bico aqui, meu povo. Peraí um minutinho, rapidinho. Existe uma expectativa de resposta por parte da banca e o ideal é que a gente fique ali dentro daquilo que é esperado.
ter uma expectativa de resposta, e aí deixa eu explicar isso para não gerar ansiedade em ninguém sair daqui, mas o Jobson lá, ele me pilhou, e não sei... Não, tá? Presta atenção antes de se desesperar. Não é porque existe uma expectativa de resposta que aquilo que tu vai produzir precisa estar ipsis literis o que está na expectativa. O que precisa acontecer é a banca, na verdade o que vai acontecer, tá? Estou profetizando para a tua vida. O que vai acontecer é o seguinte: a banca vai ter uma expectativa, e qual é essa expectativa no geral, professor? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Como é que o senhor diz que é essa expectativa no geral? No geral, o que vai acontecer? Ela vai esperar que você aborde todos os aspectos do tema. Só isso. Se você viu o Redação na Prática da segunda-feira passada que eu fiz, você viu lá que o tema ele tinha 2 pilares. E um dos pontos que eu levantei muito lá no Redação na Prática, senhoras e senhores, foi o seguinte: pessoal, quando o tema trouxer 2 pilares, abordem os 2 pilares do tema. Foi isso que eu falei para vocês. Foi isso, na verdade, que eu deixei muito claro a vocês. Abordem os 2 pilares do tema, porque se vocês não abordarem os 2 pilares do tema, vocês vão ser penalizados, porque a banca espera que estes pilares sejam abordados. Então é basicamente você entender que se a banca te dá 2 ou 3 polos de discussão, ela espera que você vá dentro do seu texto organizar de uma maneira na qual você introduza esses elementos, você desenvolva esses elementos e você conclua esta discussão que foi aberta por você, tá? É isso que vai ser esperado, beleza? É basicamente isso aí que vai ser esperado de você, tá? Não tem nada de sobrenatural aí não, beleza? É só isso. Professor, o senhor diz só porque é o senhor. Não, cara, é porque realmente é basicamente isso que ela está esperando de ti. Vamos analisar aqui junto? Olha o tema, ó. O papel da sociedade na proteção de crianças e adolescentes. Isso aqui foi uma prova da IDECAM mesmo, tá? Isso aqui eu peguei de uma expectativa de resposta em um concurso da IDECAM, tá? Olha o que ela espera. Espera-se que o candidato desenvolva o texto de acordo com o padrão pedido, dissertativo argumentativo, apresentando indícios que o classifiquem como tal. Quais sejam explicações, olha aqui, ó, explicações, exemplificações, análises, interpretações de aspectos, defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada. Ou seja, vamos aqui, meu povo. Basicamente, os caras estão dizendo para vocês o seguinte, ó. Olha para cá. Os caras estão dizendo aqui, ó. Eu quero que você discuta. Morreu. Se o texto é dissertativo argumentativo, espera-se uma discussão. Eu voltei aqui só porque eu me lembrei agora que eu não falei um negócio para vocês, cara. Isso aqui foi uma dúvida que muito me perguntaram na última semana. Professor, linha escrita. O que conta como linha escrita? Tá aqui, ó. Isso aqui eu tirei do edital, tá? Isso aqui não estou inventando. Tudo isso aqui eu tirei do edital, tá? Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo 2 palavras completas, excetuando-se preposições, conjunções e artigos. Professor, mas por que excetuando-se essas palavras? Porque essas palavras, elas são termos que dependem de um contexto de uso para que elas sejam significativas. Uma conjunção, ela é um elo, a conjunção é um elo dentro do enunciado. Preposições também são elos dentro de enunciados, porque elas unem, por exemplo, o complemento nominal ao nome, elas unem o verbo ao seu respectivo objeto indireto,
elas unem o agente da passiva ao restante da oração, enfim. Então, as preposições também são elos, tá? E os artigos são adjuntos, eles dependem de um substantivo para que eles possam efetivamente ter sentido, e por isso que eles não são contabilizados aí para a contagem de linhas escritas, tá? Então, voltei, fiz essa volta aqui rapidinho, porque muita gente perguntou e eu não podia deixar passar isso aqui não, meu povo, tá? Vamos lá, voltando aqui. Estruturalmente, os caras vão pedir que você discuta. É só isso. Eles só vão pedir que você discuta. Lembra sempre, isso aqui é pilar. No dia da tua prova, te lembra disso, tá? No dia da tua prova, te lembra do que eu vou dizer agora. Tudo o que tu for discutir precisa estar dentro da tua tese. Se eu vou discutir sobre X e Y, X e Y tem que aparecer na minha tese. Se eu falar de João e Maria, mas João e Maria não estiverem dentro da minha tese, eu estou inserindo uma informação nova que não foi prevista no processo de introdução do meu texto. Então, muito cuidado na hora de delimitar as problemáticas que você vai discutir. Beleza? Muito cuidado com isso, tá? Tranquilo? Vamos lá. Um ponto que eu acho massa nessa questão da expectativa de resposta da EDECAN é que ela traz uma referência linguística. Isso é muito bom, de verdade. Ó, ela traz Platão e Fiorin, tá? Fiorin é um dos maiores nomes da linguística brasileira, beleza? Um texto, segundo Platão e Fiorin, um texto deve ser uma unidade, deve tratar de um só objeto. Qual é o único objeto que tu vai defender, que tu vai tratar dentro do teu texto? O teu ponto de vista central. Por isso que tu tem que fazer ali a tese, tá? Por isso que tu tem que ter uma tese que vai ser defendida por você ao longo do processo de discussão. Se tu não tem tese, tu não tem um objeto definido para que tu possa defender este objeto ali dentro, tá? Beleza? Então, é muito importante que essa delimitação de tese aconteça, tá? Isso aqui, pessoal, é pilar de prova. Tese é pilar de prova. Eu tô nas portas do teu concurso já falando isso. Tu tá quase entrando na viatura da PP como policial penal e eu tô te lembrando o que tu precisa lembrar, tá? Não esquece. Tu precisa ter uma tese definida. Pelo amor de Nossa Senhora de Fátima, tenha uma tese definida, guerreiro e guerreira. Se você não tiver uma tese definida, você não tem um objeto, uma singularidade que vá ser defendida dentro do teu texto, tá? Essa qualidade é um dos mais importantes recursos argumentativos, pois um texto dispersivo apenas tangencia o tema proposto, uma vez que apresenta argumentos pouco ou mal relacionados ao assunto abordado. É aí que entra os aspectos macro. Entendeu? É aí que entra o macro. Pertinência e conhecimento sobre o tema, tá? Apresentação e organização. É aí que entra o macro. Por isso que eu estou dizendo para ti, delimita. Eu venho falando isso, não é de hoje, nas redações em prática, na segunda-feira, eu tenho batido nessa tecla, tá? O Heitor também já bateu nessa tecla com vocês, assim, muito mais do que eu, né? O Heitor que já fez aí várias vezes, vocês podem até voltar a essas transmissões, tanto minhas quanto do Heitor. A gente usa palavras diferentes, mas fala a mesma coisa. Isso é um ponto muito bacana aqui na equipe, e isso me deixa muito feliz como profissional, porque tá todo mundo aqui falando a mesma língua, com palavras diferentes, mas a língua é a mesma. E o Heitor também levantou em vários momentos, digo isso porque eu vi o Heitor levantar isso em vários momentos. O Heitor levantou ali a necessidade da defesa de um ponto de vista sólido, né? E eu tô levantando aqui esse ponto de vista central como tese. Beleza? Tranquilo? Olha o tema, o papel da sociedade na proteção de crianças e adolescentes. Agora olha o que eu vou ler.
A proposta de redação exige que seja produzido um texto dissertativo argumentativo a partir dos textos motivadores disponibilizados. Dessa forma, espera-se que o candidato construa uma dissertação sobre o tema proposto no âmbito dos aspectos temáticos relacionados. Aspectos temáticos relacionados, isso aqui, pessoal, vai vir para vocês também, tá? Jobson, eu não sei, professor, o que diacho é aspecto temático relacionado. Pois presta atenção aqui. Olha só. Todo tema, ele pode ser delimitado ou ele pode sofrer, né, na verdade, um recorte. Ele pode ser recortado, beleza? Então, recortar um tema quer dizer que eu vou escolher um aspecto dele a ser falado. E aí a banca espera que dentro desses recortes que você faça, num tema como esse, por exemplo, estes aspectos sejam abordados. Uma discussão sobre os vários tipos de violência. Eu podia levantar os tipos de violência, porque se a sociedade tem um papel de proteger crianças e adolescentes, eles são protegidos, por exemplo, de violência. Ao necessário tratamento da violência na infância como questão de saúde e não apenas como questão de relacionamentos conflituosos. Por quê? Porque isso aqui afeta a saúde mental e o desenvolvimento da criança. E muita gente me perguntando sobre isso aqui também. Ainda bem que está aqui, não fui nem eu que colocou, foi a própria banca. Adoro quando isso acontece. Proposta de intervenção por parte de cada cidadão enquanto integrante de uma sociedade na questão da violência contra a criança e o adolescente. Percebam aqui, proteção e violência são palavras que foram colocadas num campo discursivo, não num campo semântico, porque quando eu falo de semântica, eu estou falando de sentido, mas não num campo semântico, e sim num campo do discurso, em que essas palavras elas estabeleçam entre si uma relação. Porque se eu protejo a criança, eu protejo ela de algo. Normalmente, esse algo é uma violência, seja ela física, psicológica, emocional, enfim, eu protejo a criança de algum tipo de violência, tá? E quando eu falo de proposta de intervenção, é fundamental que eu entenda que os 5 elementos precisam aparecer, tá? Eu preciso ter agente, ação, modo, finalidade e um detalhamento. Preciso ter esses 5 elementos quando eu opto por fazer aí uma proposta de intervenção, beleza? Espero que isso aí tenha ficado claro para vocês, viu? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Vou até deixar aqui, deixa eu ampliar aqui. Bora, iPad, colabora. Cara de calango. 5 elementos. Agente. Ação. Modo. Finalidade, vamos colocar nessa ordem, que ela pode facilitar a vida de vocês, tá? E detalhamento, certo? Então, é isso aqui, basicamente, que tem que aparecer na tua solução. Qual é o bizu que eu te dou? Qual é o bizu que eu te dou aqui para tu não errar isso aqui por besteira? Transforme em pergunta. Quem, o que, como, para quê e qual é o exemplo? Beleza? Por quê? Vamos lá. Quem, agente, o que, ação, como, de que modo, para quê, com qual finalidade. E qual é o exemplo? Eu estou dando um detalhamento. Meu conselho, senhoras e senhores, dê um exemplo de ação ou diga quais ferramentas podem ser utilizadas neste modo. Isso pode facilitar bastante a vida de vocês, beleza?
Então, tenham estes cuidados, tudo bem? Tenham estes cuidados, tá certo? É isso, acho que levantei aqui o que eu queria levantar para vocês, expliquei bastante coisa e deixa eu corrigir um texto aqui com vocês bem rapidinho. Quer dizer, não vai ser tão rapidinho não, mas deixa eu corrigir um texto com vocês, tá? O tema desse texto aqui é a crise no sistema prisional, tá? O tema aqui era crise no sistema prisional. Beleza? Então, o que eu preciso de vocês nesse caso aqui? Que vocês primeiro percebam o seguinte: o tema é aberto. Então, eu preciso delimitar, já que o tema é crise no sistema prisional. Deixa eu deixar explicitado aqui para vocês. Crise no sistema prisional, é fundamental que vocês entendam o seguinte: eu preciso problematizar isso aqui. Isso aqui não vai se problematizar sozinho. Eu não vou ter uma discussão levantada sozinha aqui, beleza? Não existe isso, tá? Então, o que é crucial aqui? Que você escolha. Ah, professor, então eu podia levantar as causas dessa crise como problema? Podia. Eu podia levantar as consequências dessa crise como problema? Podia. Não haveria problema, beleza? Então, o que importava era que houvesse ali uma delimitação no processo de problematização. Como ela ia ser feita, isso aí era elemento secundário, tá? O que importava era que, de fato, isso realmente fosse feito, tá? Vamos lá, olha só. O massacre do Carandiru, ato que deixou 111 mortos em uma penitenciária no estado de São Paulo, é uma mancha na história brasileira. Aqui eu tenho um errinho, ó, vírgula separando aqui. Ah, professor, mas não é erro não, porque aqui tem a primeira, tem razão. Ele isolou aqui, né? Ele fez um aposto explicativo. Então aqui, essa vírgula tá ok. Tudo certo até aí, beleza? É uma mancha na história brasileira quando relacionado ao aparelho carcerário. Jobson, essa concordância de relacionado aqui, tá concordando com quem? Com o massacre, beleza? Então aqui não há nenhum erro de concordância, beleza? E aí percebam que é muito legal o que essa pessoa fez nesse texto, porque ela tá falando, o tema é crise no sistema carcerário. Aí o que ela faz? Ela pega uma das maiores crises da história do sistema carcerário nacional e já coloca para contextualizar o tema. Então, qualquer avaliador que pegue esse texto vai dizer assim, putz, beleza, eu já sei que aqui ou vai ser levantada a questão da violência policial, o que não é o caso, não tem nem sentido, na verdade, ou esse candidato vai falar sobre algum problema dentro do sistema carcerário ou do sistema prisional, beleza? Então, maravilhosa a contextualização aqui, não tem erro não, beleza? Vamos lá. Por mais que o sistema tenha evoluído desde este fatídico dia, ainda não é eficiente para suprir a crise no ambiente prisional, que pode ser gerada, como por exemplo, pelas normas precárias e a continuidade ao crime por parte dos reclusos. Ó, eu tenho aqui um momento em que eu passei da margem, então isso aqui vai contabilizar como erro, tá? Eu não posso passar da margem. Eu tenho aqui uma rasura que, querendo ou não, vai contabilizar para a legibilidade. E uma coisa que a gente já vai perceber, ó, eu tenho algumas rasuras em alguns momentos do texto. Então, tudo isso aqui eu vou tirar, ó, aqui também, ó, eu vou tirando em legibilidade. Deixa eu deixar as rasuras marcadas de laranja, para depois vocês, ah, professor, o senhor foi injusto aí. E aí eu só volto para o que está laranjinha e, ó, aqui, ó, presta atenção, rapaz, tá vacilando, beleza? Então, essas rasuras, elas afetam, cara, a legibilidade, tá?
Muito cuidado com isso, viu? Sério, muito cuidado mesmo. E aí, vamos lá. Perceba aqui o seguinte, ele falou de causas. Professor, como é que eu sei que o cara falou de causas? Porque olha o que ele levantou aqui, ó. Pode ser gerada. Se eu estou falando que pode ser gerada por alguma coisa, em seguida eu vou explicar os fatores. Qual o primeiro fator? Normas precárias. Segundo fator, continuidade ao crime por parte dos reclusos. Então eu espero que ele vá falar, primeiro, sobre a precariedade das normas dentro do sistema carcerário. E o segundo ponto que eu espero, como avaliador, que ele fale é sobre a continuidade dos atos criminosos por parte dos reclusos, mesmo dentro das unidades prisionais, beleza? É isso que eu espero. E aí ele já começa bem o desenvolvimento, kkk, utilizando aqui um conectivo nulo. Pessoal, em primeira análise e em segunda análise, são considerados como conectivos nulos, tendo em vista que eles não estabelecem relação entre as partes do texto. Vocês têm, e quem já assistiu a alguma aula minha, sabe que eu sempre costumo dizer o seguinte: você tem dois grandes grupos de coesão, tá? E dentro desses dois grandes grupos, você tem outros grupos. Pensando em grandes grupos, quando eu falo de coesão textual, eu tenho a coesão sequencial e eu tenho a coesão referencial, certo? Os conectores que são colocados no início de cada parágrafo de desenvolvimento são conectores de sequenciação. Sequenciação não quer dizer necessariamente 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro. Não. Sequenciação quer dizer que eu estou estabelecendo uma progressão temática. Eu estou sequenciando as informações que eu trago. Mas eu não preciso, para fazer isso, manter uma relação de ordinalidade. Professor, o que diacho é ordinalidade? Eu não preciso dizer primeiro, segundo, terceiro, em primeira análise, em segunda análise, em terceira, em décima. Para quê? Tá? Então, inicialmente, eu posso começar o meu parágrafo de desenvolvimento com inicialmente. Ademais, no meu segundo desenvolvimento, se a ideia for aditiva, beleza? Então, isso são fatores a serem observados por vocês, tá? Por gentileza, prestem muita atenção nisso, beleza? Vamos lá. É notório que a prisão é um lugar, muitas vezes, insalubre. Cara, e tem alguma vez em que a prisão ela não seja insalubre? Eu não estou entendendo. Então aqui, ó, eu tenho um erro de escolha lexical. Isso aqui é o número 2. Muitas vezes, como assim? Todas as vezes, né, a prisão é insalubre. Afinal de contas, eu estou privando aquela pessoa de liberdade porque ela cometeu um crime. Não tem como ser um lugar salubre, beleza? Seja em questão das suas instalações, seja do tratamento, seja por causa de suas instalações, seja por causa do tratamento. Eu não posso usar em questão das e depois seja do, tá? Então, por causa de ou por causa da. Então, era isso que deveria ter acontecido. Por causa de... Aí, para manter o paralelismo sintático, né? Eu usaria aqui por causa das suas instalações ou em virtude de suas instalações e ou do, né? Ou do tratamento proposto, tá? Então era isso que eu faria aqui também. Eu tenho outro errinho, beleza? Aqui errinho de paralelismo, tá? A falta de assistência, a omissão do Estado, a superlotação de celas, a insegurança e métodos inadequados são ações. Cara, vamos aqui, ó. Vou botar de amarelo. Falta de assistência, omissão e superlotação são ações?
Como é que eu digo que se eu sou omisso, eu não estou agindo? Omitir é o ato de não agir nesse caso, né? A omissão do Estado é a ausência de atitudes, a ausência de ações por parte do Estado, beleza? Então, dizer que isso são ações é uma incoerência, né? Então, aqui, errinho de número 5. Que fazem os internos se sentirem lesados quanto aos seus direitos, inquestionavelmente sendo esses os principais motivos que geram a perturbação da ordem e disciplina, através de rebeliões e motins, na tentativa de reivindicar condições melhores ou burlar os procedimentos legais. E cadê a precariedade? Em que momento essas normas foram colocadas como precárias? Então aqui eu tenho um processo de tangenciamento, né? Porque fala-se sobre a omissão do Estado, fala-se sobre ações, mas não se fala de fato sobre normas, entendeu? Então, se ele tivesse falado aqui, problemas estruturais, né? Tanto infraestruturais quanto supraestruturais, que estaria ligado à organização maior, enfim. Beleza, mas não foi o que ele fez, né? Ele não falou isso, tá? Então aqui, incoerênciazinha, né? Tangenciamento, etc e tal, porque ele não defendeu o que ele propôs. Vamos ver segundo desenvolvimento. Em segunda análise, por parte de alguns condenados, há também uma persistência ao cometimento de ilícitos. Beleza, massa. Aqui o cara já foi delimitando, tá? Massa demais, tá? Ainda que enclausurados, condenados. Então aqui, erro de número 6. O artigo 39 da Lei de Execução Penal traz. Esse traz aqui, pessoal, não é o verbo trazer. Para ser o verbo trazer, precisa ser o traz com Z, beleza? Esse traz aqui, ele vai funcionar como advérbio. Então aqui, erro de número 7. Seu primeiro inciso, um dos deveres do preso, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. No entanto, a participação em organizações criminosas, o aliciamento de policiais penais e a subversão da ordem são causas que perpetuam a decadência das normas prisionais, mostrando um poder interno do confinado e a fragilidade da lei. Ele falou da precariedade das normas e ele falou da continuidade do crime dentro do mesmo parágrafo. Olha o BO. Entendeu? Olha o BO. Ele não tem espaço para discutir isso, entende? Por isso que é importante vocês já organizarem o texto na tese. Porque quando vocês já organizam esse texto na tese, vocês não passam por esse tipo de dificuldade. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver a conclusão dele, né? Dessa maneira, para evitar tais infortúnios jurídicos e sociais, cabe ao poder público regulamentar legislações, adotar medidas para que a crise do sistema prisional seja combatida. A melhoria das instalações, a garantia de assistência ao retido, seriam políticas benéficas para a resolução das normas precárias. Por outro lado, para a preservação da disciplina, para aqueles que insistam em desrespeitar as regras, é crucial a adoção de sanções mais rígidas, respeitado os direitos humanos. Respeitados os direitos humanos, então aqui, errinho de número 8, para a resguarda do ambiente penitenciário. Vamos lá. Então, pessoal, prestar muita atenção aqui num detalhe. Ele trouxe os elementos, ele trouxe quem, o que, ele disse o que de novo, e ele deu uma finalidade. Mas ele não falou como, e ele detalhou, faltou aqui ele dizer como isso vai ser feito. Então, ele não deixou claro o como. Para vocês deixarem claro este como, por meio de ou por meio da. É isso que vocês têm que utilizar.
Porque aí o avaliador, ele entende, então isso aqui é o meio de execução. Não tem como ele dizer o contrário. Beleza? Então aqui, apresentação eu daria 3, legibilidade eu daria 2, por causa dos problemas, né, de rasura, tá? Organização eu daria 3 de 6 e conhecimento do tema eu daria 4 de 6. Então ele fica com 3, 6, 10, 12, tá? Deixaria esse guerreiro aqui com 12 menos 3 vezes... 3 vezes quanto, Jesus? 3 vezes 8, 24, dividido por 20 e... essa linha eu não contabilizo, então 27 linhas. Por quê? Por que essa linha eu não contabilizo? Porque nela só tem um adjetivo. E eu preciso ter pelo menos 2 palavras, tá? Então aqui... dividido por 27. E aí eu preciso pegar a calculadora, meu povo. Minha cabeça não vai sozinha não, viu? Vocês me perdoem aí. Então, 24 por 27 dá 0,88. Então, 12 menos 0,88, ele fica aqui, tá dentro. Fica com 11,12. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? E é isso. Eu quero agradecer a atenção de vocês ao longo de todas essas horas de Operação Sentinela. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito, muito, muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu sei que foi cansativo, mas nem no dicionário vitória vem antes de cansaço, viu? Nem no dicionário. E dinheiro só vem antes de trabalho no dicionário, tá? Então, Deus vai honrar, pessoal. Eu acredito muito que Deus honra. Isso aí, cara, é bíblico, beleza? Isso é bíblico, tá? Deus honra, não tem o que fazer. E continuem na pegada. Vocês têm mais uma semana para revisar, para tirar as eventuais dúvidas, esclarecer aquilo que precisar ser esclarecido, enfim. E contem conosco. E repito, falei já uma vez, MRV, meu povo, MRV. É o momento mais importante antes da tua prova, porque eu já falei isso uma vez e eu não tenho vergonha de falar isso de novo. Eu sempre quis fazer parte do objetivo porque eu acho as MRVs incríveis, tá? Então, de novo, não percam a MRV, vai ser lá no Vila Galé, local extremamente acessível, né? Dá para você de qualquer ponto da cidade de Fortaleza chegar no Vila Galé, é bastante tranquilo. Dá uma lidinha, eu sempre inverto o lado, ó, sou péssimo com isso também. Dá uma lidinha no QR Code, tá? Se inscreve aí se você ainda não está inscrito na MRV. E é isso, meu povo. Vão descansar que a gente ainda tem mais uns dias aí de preparação, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.